Continuando aí a nossa série de devocionais a respeito de comportamentos e atitudes que poderão resultar em um ano de 2023 melhor, com melhores resultados. A dica de hoje, a lição de hoje: considere as exceções, aprenda a identificar e lidar com elas. Novamente, é uma lição comum, mas nós vamos utilizar a Bíblia, mais precisamente o sepultamento de Jesus, para a gente ver isso acontecendo na prática. João capítulo 19, versículo 40 e 41. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde foi crucificado, e no horto um sepulcro novo, e que ainda não havia sido posto. E ali, pois, puseram Jesus. Então, eles tomaram o corpo e envolveram em lençóis com as especiarias que tinha levado, que Nicodemos tinha levado. E aí, por que isso é uma exceção? Hoje também tem dica de leitura, Esse livro aqui do Rodrigo Silva, Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, ele fala que essa era uma função das mulheres, por causa do que tange aí a purificação, Então as mulheres acabavam fazendo esse trabalho por causa do tempo de purificação. Elas tinham mais tempo do que os homens. Os homens, em geral, tinham atividades para fazer, E tinham que fazer rápido. Então, eles não mexiam com morto, com essas coisas, e as mulheres faziam. Mas aqui a gente está vendo 2 homens fazendo esse processo de sepultamento. Então, é uma exceção. E ali no sepultamento de Cristo tem uma exceção. Aprenda a lidar com as exceções na vida. Não são todos os carros no trânsito que vão te fechar. Então, quando um te fechar, você não precisa parar ou seguir ele e querer devolver ou querer brigar. Quando o seu patrão chegar estressado, se você trabalha numa firma que você tem um patrão ou um chefe ou um supervisor e ele chegar atrasado, se isso não for a realidade, claro que se for a regra, a realidade, e ele fazer tudo isso sempre sai dali. Mas se for uma exceção, se ele é gentil, carinhoso e um dia ele briga, então considere a exceção, saiba que isso é uma exceção. Não precisa devolver, se estressar, certo? Nem sempre a gente vai ter controle sobre a nossa ação, mas assim como o nosso pensamento, e se bobear é tão intenso que a gente vai explodir mesmo. Mas saiba que é uma exceção. Nem sempre o seu cônjuge vai brigar, vai fazer aquilo que você não gosta, São exceções. Não precisa separar, não precisa acabar com a vida porque houve uma exceção ali. Tá? Exceção não estabelece padrões, não estabelece a regra. Então fique pela regra. Identifique as exceções e aprenda a lidar com elas. Eu creio que o seu ano vai ficar muito melhor, muito mais agradável. E você vai colher coisas extraordinárias. Agora, é só praticar.